Prezados irmãos, aí está essa mensagem falando para todos nós. E nós devemos compreender, prezados irmãos, o que representa o espírito de fortaleza, amor e moderação. Eu digo para toda a igreja, prezados irmãos, ainda em nosso meio, muitos ainda não têm moderação. Ainda muitos são brutos, são ignorantes, mas ama a igreja. Ama a Santa Vó Rosa. Ama o Santo Irmão Aldo, mas é ignorante, não é moderado. Aqui nós aprendemos, prezados irmãos, ser humilde, ser sincero um com os outros. Essa mensagem, prezados irmãos, como esta reunião de oração, é tão importante para a nossa vida, para o nosso viver, para a nossa vida espiritual, para que nós possamos crescer a cada dia mais. Nossos irmãos estão aqui, os nossos internautas estão na sua casa, assistindo a todos nós, participando da nossa reunião. Mas aqui conosco, prezados irmãos, o nosso Pai já enviaram os santos e anjos para estar aqui conosco, participando com essa mensagem que foi direcionada a nós. Mas muitos ainda não compreenderam o significado desta santa reunião. Muitos ainda não. Muitos não entenderam. Eu vou à igreja hoje. Eu vou para a igreja na reunião de oração. Mas na Sagrada Escritura, prezados irmãos, tem uma passagem que fala de nós estarmos aqui. Quando disse como a reunião de oração é tão necessária para o povo de Deus, devemos pedir ao Senhor por ela e tomar parte em oração, tendo em nossos corações cheio de sentimento da nossa necessidade. Não estejamos como os meros espectadores, mas como membro do corpo de Cristo, que chega ao trono da graça. Prezados irmãos, muitos ainda falam, eu vou para a igreja, eu quero ver fulano, quero ver ciclano, quero conhecer aquela pessoa, eu quero ver aquela pessoa que há muito tempo eu não vejo. Se vieram com esta atitude, com esse objetivo, prezados irmãos, eu falo com toda certeza, está perdendo o seu tempo. Aqui, prezados irmãos, nós viemos em busca do alimento espiritual, para alimentar o nosso espírito, para nós sejamos muito abençoados, para nós aprendermos coisas boas vindo dos céus. Para isso, prezados irmãos, nós precisamos ter humildade, para nós ouvir os conselhos do nosso profeta irmão Aldo, os conselhos da nossa Santa Vó Rosa, porque se vieram, como eu falei, que está escrito na Sagrada Escritura, eu vou à igreja para ver fulano, vem para botar defeito, para caçar defeito no coral, no pastor, em todos. Se vieram com esse objetivo, está perdendo o seu tempo. Ah, pastor, mas eu sou apostólico, eu creio nesses santos dos céus, eu amo esta igreja, mas dentro da nossa igreja é um pouco ignorante, não sabe conversar. Nessa mensagem que nós ouvimos, amor e moderação, nós precisamos ser moderados. Nós precisamos ter amor ao nosso irmão. Muitos ainda, prezados irmãos, nem cumprimentam o seu irmão da mesma fé, da nossa fé. Não dá a paz do Senhor, desfaz do seu irmão. Agora por quê, prezados irmãos? Jesus, o nosso mestre e salvador, aquele que morreu na cruz por nós, que deu vida para nós, ele nunca desfez de ninguém. No passado, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, ele tratava todo mundo iguais. A moderação, sabia falar,
sabia conversar. Isso, prezados irmãos, deixou esse exemplo para nós a seguir, para nós aprender, ter humildade, ter sinceridade um com o outro. Ah, pastor, mas eu amo, como está escrito também em São João, aquele que falar, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um grande mentiroso. Eu amo a Santa Vó Rosa, eu amo o Santo Irmão Aldo, mas odeia, desfaz do seu irmão, nem conversa, colocando defeito na pessoa, no irmão da mesma fé. Isso, prezados irmãos, como o apóstolo São João falou, é um grande mentiroso. Agora quer buscar a bênção, quer buscar saúde. Como a Santa Vó Rosa, eu vou à igreja para buscar saúde, eu vou buscar um alívio para a minha dor. É isso, prezado, que nós temos que fazer. Eu vou para a minha igreja hoje, cumprimentar meus irmãos, ver como é que está, não para colocar defeito. Isso, prezados irmãos, são ensino de Jesus. Vamos fazer tudo o que Ele está pedindo para nós, prezados irmãos, que Ele vai ajudar a nossa vida, Ele vai ajudar nós a vencer as lutas, para que nós sejamos vencedores. Essa é a nossa fortaleza, esta é a igreja apostólica, dando oportunidade para um dia nós podemos estar no reino dos céus. É isso, prezados irmãos, como o nosso santo irmão Aldo também deixou publicado em boletim, ele falando assim: prezados irmãos, lute pela sua santificação, pelo seu preparo espiritual, para dar prova ao mundo que o Consolador está entre nós, que nos dirige em tudo através do meu ministério. Procura dar muito valor à nossa doutrina, à nossa disciplina e aos meus ensinos e conselhos, sendo em tudo exemplo para o mundo na sua maneira de viver como filho de Deus. É isso que nós temos que viver, prezados irmãos, na nossa maneira de viver aqui nessa terra, dando um bom exemplo de filho de Deus, dando um exemplo de apostólico. Ah, pastor, mas eu sou apostólico só às quinta-feiras, sábado e domingo. Não vai adiantar, prezados irmãos. Nós precisamos dar prova ao mundo, às pessoas que estão em nossa volta, que nós trabalhamos junto, no nosso trabalho, nas nossas viagens. Nós temos que ser um apostólico verdadeiro, porque Deus o Pai, prezados irmãos, Ele deu uma luz para cada um de nós. Agora essa luz, ela precisa abrilhantar, resplandecer, não a luz apagada, porque essa luz apagada ela não vai fazer efeito nenhum para as pessoas. Então Deus o Pai, quando fez nós a sua imagem e semelhança, Ele fez nós santo e deu essa luz para nós iluminar em muitos corações, com as nossas atitudes, com o nosso proceder. Isso, prezados irmãos, que nós temos que fazer, a luz resplandecer em muitos corações, porque nós temos muito exemplo de pessoa, irmãos, dando um bom exemplo de apostólico, e chamando a atenção daquelas pessoas, e hoje está em nosso meio. Como eu falei no apelo de coleta, prezados irmãos, a seara é muito grande. A seara são um povo deste mundo, que estão sem um alento, ainda não conhece esta igreja. Somos nós que tem que trabalhar, porque nós somos serveiros de Cristo. Tem que trabalhar, a nossa luz tem que resplandecer, como eu falei, não apagada. Então vamos trabalhar, prezados irmãos, porque traz um benefício para nós, para a igreja apostólica, para o reino dos céus. É isso que nós temos que trabalhar, prezados irmãos. E nessa mensagem também,
quando nós ouvimos, vamos amar o nosso irmão, vamos amar uns aos outros. Eu falei também que muitos desfazem de outro irmão, de família. Nós não podemos viver assim. Nós devemos, prezados irmãos, como Jesus falou, viver em unidade espiritual, união, o amor um com o outro, não com divergência, não com briga, não com os palavrões. Devemos amar os nossos irmãos como nós amamos a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Jesus e todo o santo do reino dos céus. Que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo, prezados irmãos, abençoa a todos. E neste momento, prezados irmãos, nós iremos passar para a parte da oração. O valor da oração para a vida dos filhos de Deus. Deus o Pai nos concedeu a grande glória de nós dirigir a Ele, aos seus santos, através da oração. A oração é uma arma poderosa que Deus nos concede para nos defender de todo o mal, para que nós possamos buscar a sua graça, a sua virtude, poder e santificação, para que nós tenhamos a paz, a vida, a saúde. Portanto, é a oração que nos liga a Deus, aos seus santos, como nos mostra na Sagrada Escritura, quando fala, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e seus ouvidos estão atentos à sua oração. E o apóstolo São João, em sua primeira carta aos fiéis do seu tempo, ele diz o seguinte, sobre o poder da intercessão, ou seja, de interceder por nós, como faz o Senhor Jesus ao ouvir o nosso clamor e oração. Esta confiança que nós temos para com Ele, Jesus, o nosso divino mestre, que nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele mesmo, Jesus, nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve quando ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito a Ele, aos seus santos. Por isso, prezados irmãos, continua neste santo caminho. Vamos dar um bom exemplo de apostólico. Não um exemplo de apostólico somente aqui, no nosso templo, na nossa sede, em nossas congregações. Devemos ser apostólicos aqui, no nosso lar, no nosso trabalho, aonde que seja, nós devemos ser o mesmo. Não um apostólico de final de semana, é um apostólico fiel e verdadeiro todo dia da nossa vida, para que nós possamos receber do alto céus as virtudes necessárias, as bênçãos preciosas que Deus nos concede para nós sermos muito felizes e também abençoados. Amém. Convido a igreja para se colocar em pé. Chegou o momento de todos nós levar o nosso pensamento ao nosso Criador, a Jesus, a nossa Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, pedir a Ele para que nós sejamos abençoados no nosso caminhar, pedir em oração para a nossa família, para outras pessoas, como Jesus disse, ore também pelos seus inimigos. Jesus orava, e nós devemos também, prezados irmãos, orar para aquelas pessoas que nos ofendem. Vamos orar, prezado, com muita fé. Pode orar. Amém. Em forma de agradecimento ao Espírito Santo do Pai, nós vamos cantar o nosso hino, o nosso hinário de número 120, Louvor aos Céus. A ti, ó Pai celeste, a Cristo Jesus Salvador, a Divino Espírito,
Prezados irmãos, chegamos ao termo da nossa santa reunião de oração. Guarde bem essas mensagens em vossos corações. É para o bem de cada um dos senhores e senhora, de você jovem, de você internauta que está conectado. 7. Continua nos assistindo, continua prestigiando esta igreja apostólica, e cada um dos nossos irmãos continua neste santo caminho. É para o bem de cada um de nós. Agora vamos agradecer ao nosso Pai, finalizando a nossa santa reunião. Vamos orar. Pai nosso, que está nos céus, santificado é o vosso nome, Jesus amado. Nós pedimos, Senhor Jesus amado, que nos abençoa. Vem ficar conosco. Esteja sempre na nossa vida, na nossa família, na família apostólica, porque essa família apostólica te ama de todo o coração. Esteja no momento mais difícil da nossa vida, porque Jesus, nós enfrentamos muitas lutas, muitos problemas aqui nessa terra, mas o Senhor ensinou, falou, deixou também na Sagrada, no seu Evangelho, que nós precisamos ser vencedor, ter ânimo, fé, coragem, para nos vencer todo obstáculo da nossa vida que nós enfrentamos. Ajuda cada um de nós, para que nós possamos, que um dia, podemos ser vencedor e estar junto com o Senhor no reino dos céus. Obrigado, Jesus. Ó Virgem Maria Santíssima, nós te adoramos, nós suplicamos o teu santo nome, porque a Senhora foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador, mas a Senhora também enfrentou muitas lutas, muitos problemas, mas a Senhora foi vencedora. Deixou esse grande exemplo para todos nós, que nós devemos lutar, enfrentar as lutas de cada dia. Por isso, ó Virgem Maria Santíssima, vem ficar conosco também, esteja nas horas mais difíceis da nossa vida. Obrigado, Virgem Maria Santíssima. Ó bendita e santa Vó Rosa, nós sabemos que a Senhora, ó Vó, enfrentou lutas também, muitos problemas na vida quando a Senhora estava aqui nesse corpo físico, porque a Senhora fez o sacrifício para implantar a doutrina mais perfeita do reino dos céus, a disciplina desta igreja apostólica. Ajuda nós, ó Vó, esteja nas horas mais difíceis da nossa vida também. Por isso nós te amamos, ó Vó. Abençoa nossos irmãos, nossas irmãs que estão doentes, que estão acamados, neste momento estão voltados para esta santa reunião. Eles colocaram peça de roupa, água para ser ungido. Ó Vó, unge a água, a roupa dos nossos irmãos. Por isso nós te agradecemos, ó Vó. Ó profeta de Deus, irmão Aldo, nós agradecemos de todo o coração. E nós sabemos, ó profeta, irmão Aldo, que o Senhor também fez o sacrifício também nesta igreja apostólica. Lutou, mas o Senhor foi vencedor. E nós estamos aqui, irmão Aldo. Ajuda nós, irmão Aldo, para que nós sejamos vencedores como o Senhor, como a Santa Vó Rosa, como Jesus foram vencedores. E nós estamos caminhando neste santo caminho. E sabemos, profeta, irmão Aldo, que nós estamos neste barco seguro. E nós sabemos que o Senhor é o nosso timoeiro, irmão Aldo. Ajuda nós, ajuda os nossos irmãos internautas. Ajuda eles, porque nós sabemos que tem muitos irmãos, pessoas enganadas pelos médicos, estão sofrendo no leito do hospital. Irmão Aldo, o Senhor pode fazer a diferença, trazer um refrigério para
a alma desses nossos irmãos. Por isso nós te agradecemos. Nós te louvamos, Senhor, irmão Aldo. Mas neste púlpito também tem uma caixinha pedido de oração ao profeta irmão Aldo. Ó Santa Vó Rosa, muitos dos nossos irmãos trouxeram o nome de outras pessoas para que nós oramos junto. Muitas pessoas, muitos irmãos estão com problema de saúde, outros com problema de família, irmão Aldo. Dê uma solução para essa família, da saúde, da paz, que eles vivam felizes neste santo caminho, que vem conhecer esta igreja apostólica. Por isso nós te agradecemos, ao profeta de Deus. E nesse instante, os seus filhos, as suas filhas, irão para os seus lares. Envia santos, anjos, protegendo até chegar no seu lar, e dando a ótima noite para ele de muita paz e de muita felicidade. E nós agradecemos assim, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador. Amém. A paz para tudo e até outra oportunidade.